Oi pessoal, aqui é a Stephanie e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre livros que, na minha opinião, tiveram o seu potencial desperdiçado. Vocês sabem que é uma coisa que eu sempre falo aqui dos livros, né? Livros que, na minha opinião, tinham uma boa ideia ou tinham tudo pra dar certo, mas acabou que não foi bem isso. Então, assim, eu juntei aqui 5 livros que eu acho que, assim, foram os que mais marcaram nesse ponto pra mim. Que mais marcaram como livros que eu esperava muita coisa e acabei não encontrando aquilo que eu imaginava, então eu acho que o potencial foi desperdiçado. O primeiro livro que eu acho que mais consegue representar essa questão de ter muito potencial e não conseguir aproveitar é Mil Pedaços de Você, da Claudia Gray. Esse livro, pela capa dele, né, eu tinha ficado com uma expectativa muito alta, eu esperava muitas coisas dele, então, assim, quando eu li e eu vi que realmente não era aquilo que ele podia ser, eu fiquei bem decepcionada. Esse livro, ele é, assim, em suma, um livro de ficção científica, porque ele aborda a questão dos universos paralelos. Então a gente tem a história de uma menina que tem um pai assassinado, ela vai atravessar diversos universos pra encontrar o assassino do pai dela. Só que assim, você tem toda essa história de poder trabalhar aí com vários universos, com várias possibilidades, e a Claudia Gray acaba escolhendo ir pelo caminho mais fácil, que é apostar em um romance que não tem graça nenhuma. Então assim, poxa, você tem uma história aqui que pode ser extremamente eletrizante, cheio de aventura, e aí acaba investindo em algo que é um romance, água com açúcar, que pra mim não compensa, sabe? Eu até já pensei em abandonar essa trilogia, mas ainda vou dar mais uma chance e vou ler o segundo livro, mas realmente esse aqui pra mim tinha um super potencial que não foi aproveitado. Mais um livro que também tinha muito potencial, mas não foi aproveitado, é 172 Horas na Lua. Esse é um livro que eu já li um tempo atrás, e quando eu li, eu acho que eu cheguei a comentar isso, que realmente fiquei muito decepcionada com ele, porque é um livro também de ficção científica, só que esse aqui ainda vai um pouco mais a fundo, porque ele trata também de viagens até a Lua, né? E tem todo um mistério lá em torno do que tá acontecendo lá na Lua, porque algumas coisas estranhas começam a acontecer. Toda essa resolução desse mistério foi muito bem feita, eu acho. Acho que o mistério é bem colocado no livro, deixa a gente curioso pra saber o que tá acontecendo. Quando a gente descobre, eu achei assim que foi bem original a ideia que o autor teve. Só que a gente passa mais da metade do livro sendo apresentado ali as relações dos personagens, e eu achei extremamente desinteressante, porque os personagens são muito sem graça. Então, é mais ou menos a mesma coisa do anterior. No anterior a autora foca no romance, nesse aqui eu acho que até chega a ter sim um romance, não lembro direito. O autor ele tenta fazer a gente se importar com esses personagens, mas a gente quer mesmo saber da jornada, a gente não quer saber dos personagens, sabe? A maneira que ele constrói a história, ele tenta forçar ali que a gente se importe com aqueles personagens, sendo que se ele tivesse construído essa relação ao longo da jornada, teria sido melhor. Também fiquei bastante decepcionada, tinha um potencial danado, mas o autor não conseguiu aproveitar. Antes que Eu Vá, da Lauren Oliver, também é um livro que tinha um super potencial e a autora não conseguiu trabalhar muito bem isso que ela tinha em mãos. Não sei se vocês sabem a história desse livro, mas eu acho que sim, porque já teve filme e tudo mais dele. Mas ele conta a história de uma menina que ela morre e ela fica vivendo várias vezes o mesmo dia, e a gente vai descobrindo que ela era uma pessoa que praticava bullying e tudo mais, então ela meio que vai aprendendo coisas conforme ela vai voltando nesses dias. O meu problema com esse livro, por que eu acho que ele tinha um potencial que não aproveitou? Porque a personagem que a gente acompanha, que é a Sam, não é uma personagem assim tão ruim, digamos assim. Existem personagens no livro que são piores do que ela, que poderiam aprender lições de verdade, sabe? Que eu acho que a autora não escolheu muito bem a protagonista, porque eu acho que ela quis escolher uma protagonista que, tipo assim, olha, ela erra, mas ela já foi uma pessoa boazinha. A gente aprende meio que isso, sabe? Que ela só se tornou uma pessoa ruim ao longo do caminho, mas que ela já tinha sido uma pessoa boa alguma vez, então ela tinha que resgatar isso nela. E eu acho que não é o caminho certo, sabe? Eu acho que ela podia sim pegar uma pessoa ruim e mostrar pra gente que ela sim precisava, tipo, aprender coisas, e não exatamente pegar uma pessoa que já foi boazinha e falar, olha só, vamos resgatar isso e tudo. Não sei, eu fiquei com essa impressão de que a protagonista não foi bem escolhida. Eu acho que a autora poderia ter escolhido uma outra protagonista e talvez funcionasse melhor. Eu acho que a mensagem que ela queria passar iria ser melhor do que do jeito que ela fez. Eu acho que ficou ainda meio rasa, assim, sabe, a mensagem. O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares é um outro livro que tinha muita chance de dar certo, mas que, na minha opinião, não conseguiu fazer exatamente o que deveria. Então a gente tem aqui toda uma história super interessante sobre pessoas que têm poderes aí, né, peculiares, e que vivem ali naquele local, e que cada uma tem uma habilidade e tudo mais. Só que o autor, ele escreve de uma maneira muito confusa. Eu não sei se foi a dificuldade que ele teve de juntar a história, porque assim, pelo que eu sei, esse livro, ele pegou as fotos e, baseado nas fotos, ele criou uma história. Então talvez ele tenha se perdido no meio do caminho e não conseguiu juntar muito bem isso, sabe, fazer esse link certinho. Então eu acho que a escrita dele ficou um pouco confusa, principalmente nas cenas, assim, de ação, onde muitas coisas aconteciam. Eu muitas vezes não entendia nada do que estava acontecendo. Então eu fiquei muito incomodada com a escrita dele. E eu acho também que ele poderia ter focado em outras coisas. Eu acho que o problema, a maioria desses livros aqui,
é o foco em coisas que pra mim não deram muito certo, sabe? O livro tinha várias coisas pra ser trabalhadas e aí o autor escolhe a coisa errada pra aprofundar. E aí acaba que o livro fica meio... Então aqui ele desenvolve um romance extremamente bizarro, na minha opinião. Eu acho muito esquisito o romance que ele desenvolve aqui. Nem é problema de insta-love, nada do tipo, é uma coisa bem mais, assim, estranha. Quem já leu sabe. O meu problema não é tanto, assim, esse romance, é realmente o problema dele não desenvolver muito bem a mitologia da história, sabe? Eu acho que ele tinha muito material pra trabalhar e acabou se perdendo aí no meio do caminho. O último livro da lista que eu tenho pra falar hoje é o livro Deslembrança. Eu não sei se eu já falei desse livro aqui no canal, eu acho que não, eu já nem tenho ele mais comigo. É um livro que quando você lê a sinopse, você vê a premissa da história, você fala, cara, parece ser uma história bem interessante, porque a protagonista, ela tem ali uma condição em que ela não se lembra do passado, mas ela meio que vê o futuro. Então isso é interessante, é legal de ser trabalhado, muito potencial realmente, uma história que tinha tudo pra dar certo. Mas nesse livro eu não acho que o problema seja romance, ou que a autora tenha focado em coisas que não devia. Eu acho que ela realmente não soube construir o enredo da história dela. Então ela cria toda uma história ali que vai pra um certo caminho, só que no meio da história ela meio que desvia esse caminho, e aí ela cria meio que assim um mistério na história. E quando ela cria esse mistério, a história se perde completamente, então a gente para de seguir ali uma linha, vai pra uma outra linha e a autora não resolve esse mistério que ela criou. Então você fica, tudo bem, você criou esse mistério e agora você não vai resolver, sabe? A gente tem que simplesmente aceitar. Então eu fiquei muito decepcionada por isso. Se você vai mudar a sua história no meio do caminho, pelo menos saiba o que você está fazendo. A autora realmente se perdeu, na minha opinião, e acabou aí ficando um livro meio sem pé nem cabeça. Então eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários quais foram os livros que vocês acharam que também se encaixam aí nessa lista que eu montei, né? Se vocês também já leram alguns livros que vocês pensaram, meu, tinha tudo pra dar certo, mas não rolou. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo pra poder me ajudar na divulgação, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e também de me seguir nas redes sociais. Eu deixo todos os links aí no box de descrição. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!